Saudações, professor, saudações, professora. Estamos de volta, dando continuidade agora com a nossa dica de número 4, para você que quer dar aula. Para você que quer dar aula de LDB. Na dica de número 4, vamos falar de um conceito de natureza jurídica que também abrange o estudo da LDB, que é o conceito de ordenamento. Ordenamento jurídico da legislação em educação. O que seria o ordenamento jurídico da legislação em educação? Para facilitar o seu estudo e o seu entendimento, eu resolvi deixar aqui no quadro, para que a gente possa fazer uma leitura em conjunto. O ordenamento jurídico nada mais é do que o conjunto de normas de um Estado, expressas geralmente em lei. Exatamente. O conjunto de normas expresso e organizado hierarquicamente, da norma de maior hierarquia para as normas de menor hierarquia. Também posso dizer que o ordenamento jurídico é um sistema normativo que estabelece uma ordem na qual o direito deve respeitar em relação às leis e normas estabelecidas no país, de forma que o poder jurídico realize seu trabalho com base nestas, com base no respeito à hierarquia destas normas. Fechando, ordenamento jurídico não possui um sinônimo exato, mas outras expressões muitas vezes são utilizadas para substituí-lo, como disposição hierárquica do conjunto normativo de leis ou sistema normativo jurídico. O ordenamento jurídico brasileiro, você tem que ter isso em mente, tem no ápice da sua pirâmide hierárquica a Constituição Federal. A Constituição Federal é a norma jurídica de maior hierarquia no nosso ordenamento. Depois, na sequência, temos as leis, que podem ser leis complementares, leis ordinárias, leis específicas. Uma lei complementar não é necessariamente hierarquicamente superior a uma lei ordinária, que também não é necessariamente hierarquicamente superior a uma lei específica. Não. Por quê? Porque estas leis não se fundem ou se confundem. A Constituição Federal não estabelece uma hierarquia entre lei complementar, lei ordinária ou lei específica. Embora estas tenham quórums para serem aprovados, diversificados. Como eu já falei, na primeira dica da nossa playlist, uma lei complementar precisa de maioria absoluta para ser aprovada, enquanto uma lei ordinária ou uma lei específica precisam apenas de maioria simples ou relativa para serem aprovadas. Não obstante, como ocorre uma distribuição por matéria, esse assunto é regulado por lei complementar, esse assunto é regulado por lei ordinária, esse assunto é regulado por lei específica. Então ocorre uma distribuição de competência. Uma lei acaba não sendo hierarquicamente superior à outra porque elas não invadem a competência ou a área de atuação ao qual estão destinadas. Então, no topo da hierarquia temos a Constituição, abaixo temos as leis, os decretos, as jurisprudências, mais abaixo ainda teríamos os atos normativos, os atos administrativos normativos, portarias, resoluções, e lá na base, os contratos particulares entre as partes, as sentenças judiciais e os atos e negócios jurídicos. Então, em sede de educação, essa aqui é a nossa pirâmide. Essa é a pirâmide que nós vamos seguir. A Constituição Federal é a norma de maior hierarquia. A LDB é a lei intermediária e a base. Na base temos as diretrizes curriculares nacionais, temos a Base Nacional Comum Curricular, temos os parâmetros curriculares nacionais, que embora não sejam elementos normativos que gozem da imperatividade, isso é, não são necessariamente obrigatórios de serem cumpridos, são elementos de orientação, são normas de orientação, por isso aparecem no ordenamento jurídico. Então, na base temos as diretrizes, a Base Nacional Comum Curricular, os PCNs. Na parte intermediária, a LDB e todas as leis que já alteraram o texto da LDB, as leis ordinárias que alteram seu texto. E no topo, a Constituição Federal. A gente está tendo aqui uma visão estritamente hierárquica. Estritamente hierárquica. Se eu inverter essa visão
sob o ponto de vista organizacional. Saí do ponto de vista hierárquico e agora estou analisando sob o ponto de vista organizacional. A norma que será a base de todo ordenamento jurídico em matéria de educação seria a Constituição. Então, do ponto de vista hierárquico, a norma de maior hierarquia é a Constituição. Só que do ponto de vista organizacional, a base é a Constituição. Na sequência, ali no meio, teríamos a LDB e todas as leis que a alteram, e no topo, de maneira a organizacionalmente falar dos assuntos, de matérias, de temas, de maneira mais específica, teríamos aí as diretrizes curriculares nacionais, teríamos aí a BNCC, teríamos aí os parâmetros. Porque aqui no topo a norma vai se tornando cada vez mais específica, enquanto na base a norma vai se tornando cada vez mais genérica. Então, do ponto de vista organizacional, quase que não saiu, do ponto de vista organizacional, a norma ela é muito mais ampla e começaria com a Constituição. E do ponto de vista hierárquico, a pirâmide inverte-se e a norma de maior hierarquia é a Constituição. Ok? Bem, de conformidade com isso, eu deixo aqui na tela algumas bibliografias que podem ser da máxima importância para você otimizar os seus estudos em matéria de LDB. Temos aí o Romanelli, temos Saviani, temos Freytag. São bibliografias que você pode utilizar para complementar ou dar uma boa partida também no seu estudo de LDB, assim como temos o Libânio, todos nós conhecemos, que tem um livro sobre política, estrutura e organização da educação. Temos Menezes, que fala sobre estrutura e funcionamento da educação básica. Temos a LDB Fácil, do Moacir Alves Carneiro, também uma bibliografia maravilhosa para você que vai se aprofundar nos estudos da LDB. E você tem aí o seu professor, Hammurabi Messeder, com o livro Entendendo a LDB, Entendendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que você consegue hoje fazer o download da sua 5ª edição, 100% atualizada. Estamos agora no momento da gravação, na 5ª edição, mas de repente quando você assistir a esse vídeo, poderemos estar na 6ª ou na 7ª, mas aqui embaixo na descrição do vídeo você tem o link para download gratuito desta LDB para você que quer ser um professor de LDB. Essa obra hoje é disponibilizada gratuitamente para todos os colegas que querem aprofundar seus estudos e se tornarem mestres nessa área da legislação educacional. Muito bem, terminamos a nossa dica de número 4. No próximo bloco vamos para a dica de número 5.